Voltamos, galera, com o módulo 3 e vamos dar a última pincelada em gêneros textuais. E a apostila vai trabalhar o gênero crônica. E esse, para mim, é o mais bacana. Porque a crônica, o autor, o cronista, ele vai usar de ironia, ele vai usar humor, ele vai criticar o quê? Fatos do cotidiano. Então, ele coloca uma leveza, ele dá um tapa com luva de pelica em qualquer coisa qualquer auge de política que esteja acontecendo no momento atual. Não só política, tá, gente? Mas eu penso em política porque tem acontecido tanta coisa e o cronista ele pode falar disso com muita leveza, com muito humor. Então, ele faz uma crítica, mas dentro dessa crítica ele usa humor. Quer ver uma crônica bacana que envolve um tema de uma pessoa azarenta? Você aí é uma pessoa azarenta? Olha a história desse cara. O cara nasceu e escolheram um nome para ele e não era aquele nome que a mãe queria dar. O cartório colocou o nome para ele. E aí ele sofreu vários azares na vida. E uma vez ele fez vestibular. Por azar, passou num curso que ele não queria. Resolveu fazer. Então, ele também encontrou uma namorada pela internet. Na hora que ela o viu, ela falou, descartado. Um azar. Por quê? Porque era engano. Não era ele que ela queria ter conhecido. Aí ele, depois de tanto percorrer essa vida azarenta, ele começou a sentir umas dores. Aí ele vai ao médico, o médico fala, querido, você tem poucos dias de vida, porque você está com câncer terminal. Ele falou, graças a Deus, eu preciso mesmo morrer. Na volta à consulta, o doutor fala para ele, me enganei? Não é câncer, você precisa fazer uma operação, mas é super tranquilo. Ele fala, cara, nem para morrer eu tenho sorte, eu tenho azar. Vai fazer a cirurgia. Ele está lá na enfermaria, acorda e tem a enfermeira. Ele, e aí, foi tudo bem? Ela, foi excelente, maravilhoso. Ele, nossa, eu vou sentir dor? Aí ela pegou e falou, olha, talvez uma inquietação. Ele falou, ah, ok. E eu posso ver a cirurgia? Ela falou, claro. Aí ele falou assim, ai, eu realmente estava preocupado em tirar esse apêndice. E ela olhou para ele e falou, apêndice? Aí ele, sim. Ela, foi troca de sexo. Olha que coisa! Então ele sofreu isso por toda a vida. E no final, que ele iria morrer, não morreu e ainda trocou de sexo. É uma crônica. É uma crônica com muita leveza, com muita ironia, falando das pessoas que, uma interpretação, tudo que eu faço dá errado, aquela pessoa, ai, de novo, tudo que eu faço dá errado. Sim, faz dar errado. Penso que não pode piorar. Pode piorar, ainda há uma mudança de sexo aí. Então, a crônica, ela relata fatos cotidianos do dia a dia. Então, o cronista, eu tenho uma analogia com o cronista de um cara que faz stand-up. Ele olha assim e fala, gente, isso daqui é bom para eu levar para o meu show. O cronista olha uma situação, tá num bar, ele olha aquela situação e fala, eu vou escrever uma crônica. E onde ela vai ser veiculada? Em jornais, em revistas. E ela não trata só de jornais e revistas. Alguém já assistiu uma crônica em jornais televisivos? Geralmente tem, falando crônica sobre um lugar famoso para você passar férias, né, paradisíaco, e aí ele vai fazer uma crônica sobre aquele lugar. Então a crônica ela abrange uma variedade ampla, por isso eu acho ela muito bacana. E eu posso usar que tipo de linguagem? Pessoal, é importante falar desse termo linguagem, porque depende do público-alvo também. Se o meu público é um público determinado, que gosta mais de ler, que vai ter um olhar mais apurado para a gramática, a minha linguagem precisa ser mais formal. Se o meu público não, é um público que eu já escolho,
que gosta de ler, mas nem tanto, ele não vai exigir tanto da gramática normativa, da variedade padrão, eu posso usar uma linguagem coloquial. Então, a crônica, ela tem essa leveza que ela anda nos dois caminhos. Eu tenho uma linguagem formal, mas eu também tenho a linguagem informal. E a maioria dela é a linguagem formal. Por quê? Porque ela quer atrair o leitor para saber daquelas coisas cotidianas, de uma forma mais leve, de uma forma mais irônica, de uma forma mais humorística. Aliás, eu penso que esses responsáveis pelos stand-ups aí tinham que andar colado ali com os nossos cronistas. E um cara que escreveu crônica também e que tinha de uma ironia muito refinada, e que nós vamos estudar sobre ele, é Machado de Assis. Era um cara extremamente inteligente, mas extremamente irônico. E irônico com quem? Com a burguesia da cidade. Então, ele criticava, mas com muita elegância. Eu sou suspeita para falar de Machado, porque eu sou muito fã e penso que se vocês não leram nenhuma obra, já estão atrasados, podem correr e ler sobre Machado de Assis. Falando em Machado de Assis, nós vamos saber, Machado de Assis, eu já escutei falar. Eu posso não ter lido, mas eu já escutei falar. E ele faz parte da nossa literatura brasileira. Mas, Andressa, o que é literatura? Isso tudo que você envolveu aí é linguagem, literatura, texto, gênero textual, tudo isso faz parte de literatura? Literatura é arte, literatura é aquilo que a gente aprecia, né? Não é só, novamente, não são só textos. Uma arte, lembra que eu falei para vocês no módulo 1 que eu tenho a arte urbana, né? Uma intervenção cultural. Então, ao chegar numa cidade e ver aquele muro todo cheio de arte de um pintor, é uma literatura. Quando eu vou ao museu, é uma literatura. Se eu assisto a um filme, ali é uma literatura, porque eu preciso interpretar, né? E aí é diferente a minha função da linguagem lá da jornalística do módulo 3, que é uma interpretação única. A literatura, ela vai estar ou na função poética, quando se tratar de poesia, ou na função emotiva. Por quê? Porque ela vai trabalhar essas interpretações variadas. Uma obra lida para a Andressa, ela tem uma interpretação X. Uma obra lida por você aí que está me assistindo vai ter uma interpretação totalmente diferente. Depende do meu contexto social. Às vezes eu sou tão parecido com aquele personagem principal que aquela obra vai mexer extremamente comigo. Às vezes aquele personagem não tem nada a ver com você. Não vai mexer tanto quanto mexeu comigo, mas a obra vai ser lida, só que interpretadas de maneiras diferentes. Então, a literatura envolve isso, tudo que haja interpretação, tudo que haja envolvimento, tudo que haja sentimento, tudo que vá fazer com que você cresça, né, em conhecimento. Aliás, nós deveríamos ter mais fome por conhecimento e mais fome por literatura, para que nós, com o intuito de que cresçamos culturalmente. E como que funciona a literatura? Você colocou aí, Andressa, texto literário e texto não literário. Existe isso? Obviamente. O que envolve o texto literário? Pessoal, texto literário são aqueles que têm interpretação. São aqueles que vão envolver a função da linguagem emotiva, poética. Por quê? Porque ele tem uma interpretação. Vai facilitar para vocês quando eu falar do texto não literário. O que é o texto não literário? É aquele que eu não posso interpretar. O que vocês estão cansados aí de saber que o que eu não interpreto? Gêneros como notícia, gênero jornalístico, reportagem, regra de jogo. Eu preciso interpretar? Vai ter várias maneiras de interpretações? Não. Receita de bolo. Eu vou interpretar a Andressa que para fazer o bolo de chocolate são 3 ovos. Lá está escrito 3 ovos, mas você interpretou 2. Está escrito o número 3, mas você não. Então, isso é o texto não literário. É aquele que não exige do leitor
uma interpretação. Então, receita de bolo, placa de trânsito, uma reportagem, ele vai ser um texto não literário. Agora, a hora que eu pego uma obra de Machado de Assis, de Aloysio de Azevedo, né, uma obra, vamos colocar aí, contemporâneo, Paulo Coelho, ele é literário. Por quê? Eu vou precisar interpretar. Então, tudo aquilo que mexe comigo, com a minha interpretação, eu vou colocar, inserir aqui no texto literário. Aquele que não exige interpretação é não literário. Logo, a crônica está no literário ou não literário? Parem para pensar. Pausa essa aula. Volta aqui. A crônica está no literário, porque eu preciso de interpretação. Não é qualquer um. Eu preciso, lembre, eu sempre também vou bater na tecla com vocês, contexto social e histórico. Então, eu não posso. Se eu sou uma pessoa que sempre fui bem-sucedida, ao ler a crônica do azarado, eu nem vou rir. Mas se eu sou uma pessoa que sou azarenta, eu vou ler e vou pensar assim, cara, achei alguém igual a mim, e vou rir dela. Mas se eu não tenho humor, se eu sou uma pessoa tão pessimista que nem consigo sorrir, ela também não vai ter graça para mim. Então, ela é literária, certo? A literatura, ela envolve alguns textos que vão ser extremamente importantes para as nossas próximas aulas, que é a prosa e a poesia. Então, fiquem atentos, eu volto logo com o módulo 4 para a gente falar dessas duas importantes peças na literatura, certo? Até já!